pessoal, tudo certinho? Sejam muito bem-vindos a mais um Cultura em Dia. Certamente você já ouviu falar sobre um dos maiores fenômenos culturais do século XX. Eu estou falando da famosa invasão britânica, que aconteceu há quase 60 anos atrás. Então você embarca comigo nesta jornada e saber um pouco sobre o que foi este evento tão marcante? O mundo não estava esperando, não estava preparado. Os Estados Unidos nem imaginavam que estava vindo. Em 7 de fevereiro de 1964, a banda britânica Os Beatles tinha surgido em menos de 2 anos antes e fazia grande sucesso na Europa. Aportou pela primeira vez para fazer uma mini turnê. Sem esperar, os Estados Unidos foram virados de cabeça para baixo, literalmente, da noite para o dia. Os Beatles se transformaram no maior fenômeno popular da música que aquele país e o mundo já vira. Sua primeira aparição na TV norte-americana foi no programa The Ed Sullivan Show, 2 dias depois. Marcou uma audiência recorde que demorou décadas para ser batida, com mais de 73 milhões de telespectadores. Era algo que faltava uma definição, era uma loucura, uma mania, a Beatlemania. Apesar de ser o maior fenômeno, os Beatles foram apenas o começo. Depois do choque inicial e do público degustar violentamente a música do quarteto de Liverpool, as pessoas descobriram que a Grã-Bretanha produzia dezenas de bandas com aquela nova sonoridade. Um rock energético, levado nas guitarras elétricas e reforçado com vozes fortes e harmônicas. Por isso, logo vários outros grupos ingleses passaram a dividir a atenção do público e da mídia. The Animals, The Hollies, The Cave, Dark Five, The Rolling Stones, e não parecia que não parava. Apareceram The Yardbirds, The Who e The Freedmen. A invasão britânica criou não apenas um fenômeno social, musical e cultural. Ela criou o rock que conhecemos hoje. Ela também definiu as bases de um gênero musical que, muito mais do que apenas uma música, era um estilo de vida. Todo mundo sabe que o rock não nasceu na Inglaterra. O rock nasceu nos Estados Unidos. É fruto de um grande intercâmbio de gêneros musicais, de raiz, ou seja, os populares, que se combinaram nos interiores do país e se popularizaram nos grandes centros urbanos. Blues, rhythm and blues, country e western folk song se combinaram para formar um novo gênero que devia elementos todos esses, mas criava uma combinação única em sua diferença. Era frenética, forte, violenta e polidora. Era o rock and roll. Ao longo dos anos 1950, o rock and roll foi se popularizando, cativando um público cada vez maior, e das pequenas gravadoras independentes saltou para grandes gravadoras, as rádios nacionais e até o sucesso internacional. Artistas como Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, Buddy Holly fizeram a grande transição e viraram ídolos. Conquistando a mídia a partir de 1954, o rock se torna um fenômeno mundial em 1956. Mas tão rápido e intenso, eles brilharam. Tão logo desapareceram. Depois, em 1959, aqueles ídolos simplesmente não conseguiram mais atingir o mesmo sucesso e desapareceram da grande mídia. O rock, assim, parecia mais uma daquelas efêmeras modinhas musicais que surgem de tempos em tempos, como o twist. E a música dos Estados Unidos, no início da década de 60, parecia mostrar que seria sempre assim, mas não. Do outro lado do Oceano Atlântico, na Grã-Bretanha, o rock and roll parecia fazer sucesso a partir de 1956. Mas causou um efeito diferente. A Inglaterra era um país muito diferente dos Estados Unidos, ainda sofrendo as consequências da Segunda Guerra Mundial disputada em seu quintal, com racionamento, pobreza e falta de perspectiva. O enorme esforço estatizador em uma juventude desiludida, sem perspectivas, à procura de algo em que se agarrar. O rock era o que eles precisavam, mas na Grã-Bretanha não se tinha o grande aparelho de mídia que existia nos Estados Unidos. A TV era estatal, controlada pela BBC. O rádio também. A programação radiofônica era registrada ao que o governo julgasse digno de ser ouvido. O rock era considerado ofensivo, não tocava no rádio. Só existiam 4 gravadoras de disco e não havia gravadoras independentes. O jovem quer fazer música? Ótimo! Mas quem tem dinheiro para comprar uma guitarra elétrica importada? A Inglaterra não produzia esse instrumento. Numa terra em que até açúcar era difícil conseguir? Por tudo isso, o rock foi um movimento muito mais marginal e subversivo na Grã-Bretanha do que nos Estados Unidos, especialmente no início da década de 1960. Vai se criando todo um cenário no rock no país. Mas, extremamente marginal, foi preciso chutar a porta para ganhar espaço. Bom pessoal, por hoje foi isso. Fiquem ligadinhos nos próximos programas.
Teremos muitas novidades chegando por aqui. E se você tiver alguma sugestão para o Cultura, deixa aqui nos comentários. Quem sabe ela não aparece por aqui. Não deixe de seguir as redes sociais do Comunicaverso, acessar nosso portal e também ouvir a nossa rádio. Até a próxima!